Frank Carvalho aqui no nosso estúdio para o nosso canal no YouTube, Universo do Protagonismo, com mais uma entrevista. Cada entrevista, uma nova história. O nosso propósito aqui é transformar a sua. O nosso objetivo, o nosso trabalho é criar conexão e parcerias para inspirar um Brasil melhor. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho, nos ajude a mudar o mindset do brasileiro, porque esse também é o nosso objetivo. É que nós só vamos mudar o nosso país quando nós mudar a nossa mentalidade, quando nós mudar o nosso mindset, aquela mentalidade de escassez, aquela mentalidade de escravo. Então, nós estamos com esse propósito aqui e nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a compartilhar nosso negócio. E hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial que veio trazer as suas ferramentas, todo esse positivismo para potencializar o seu negócio. Ou seja, potencializar o seu protagonismo. Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa próspera? Você entende o que é prosperidade? Você conhece o conceito da prosperidade? A prosperidade nada mais é quando a gente está bem. Saúde em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, saúde financeira, saúde mental, saúde espiritual, saúde física. É isso que define uma pessoa próspera. Só dinheiro não, só saúde física não. Tem que estar saudável em todas as áreas da nossa vida. E para compartilhar com nós a sua experiência, hoje a nossa convidada é Cláudia Valente, ela é taróloga, ela é terapeuta integrativa e também psicanalista. Ela vem falar um pouco dessa energia que pode contribuir com você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não basta só assistir, não, se inscreva. Você, quando se inscreve, você vai estar compartilhando, ou você vai estar nos ajudando a nós divulgar nosso negócio. Tá bom? Então se inscreva lá e compartilhe e nos ajude aí para cima. Então vamos lá conhecer a nossa Cláudia Valente e ela vai falar também um pouco sobre esse sobrenome, Valente. O que o sobrenome ajuda, né? Contribui com a nossa vida, com o nosso sucesso, enfim. Vamos conversar com a Cláudia Valente, ela é de Sorocaba e ela atende também em Sorocaba, mas no final ela vai deixar suas redes sociais e enfim, ela vai nos ajudar a nós mudar a mentalidade do brasileiro. Cláudia, muito obrigado pela visita hoje, nos deu a honra de vir compartilhar suas experiências, seus conhecimentos com o nosso canal aí, Universo do Protagonismo, né? Me permito crescer e prosperar. Sabe que antes de me apresentar, um dos grandes problemas das pessoas, de um modo geral, é a não permissão. Nós vamos ter tempo de falar um pouquinho mais sobre isso. É o famoso eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço. E essas são as grandes, está muito na moda falar em crenças limitantes, né? E o que são essas crenças limitantes, né? Vamos falar sobre isso mais tarde. Mas, Frank, é um prazer estar aqui no seu podcast, no seu programa, no seu canal, nesse canal que contribui não só com o sorocabano, mas com o universo. Nossa, né? Algo que a gente está fazendo agora, uma energia que a gente está brotando aqui, está expandindo no universo. Não é só em Sorocaba, nem muito menos nessa sala. A energia aqui, está calor, mas a energia aqui já está bastante alta. Bom, meu nome é Cláudia Valente, eu sou psicanalista, terapeuta integrativa e taróloga. Você falou sobre o meu sobrenome, que na verdade não é sobrenome. É nome. É nome, Valente, é nome. Pois então é Cláudia Valente. Exatamente, é meu nome. Por quê? O meu pai se chamava Sebastião Valente Martins. O meu nome de batismo é Cláudia Parrilo Martins. Há 6 anos atrás, o meu pai faleceu e ele ficou 71 dias na UTI antes de falecer. E
Eu entendi que esses 71 dias foi para nós nos acostumarmos e entendermos que o espírito dele estava evoluindo, não é morrendo, evoluindo. E nós, naquela época, adotamos esse Valente, que para ele também não é sobrenome. O nome do meu pai era Sebastião Valente, que nem se chama José Carlos, Antônio José e por aí vai. Era Sebastião Valente. E nós adotamos. Então nós colocamos no nosso nome na época, né, Cláudia Valente, Márcia Valente, Flávia Valente e Eduardo Valente. Eu e meus 3 irmãos. E terminado esse processo de luto, o papai faleceu, a minha irmã veio para cá e nós resolvemos montar a Valentes para vender cosméticos, depois sapatilhas e bolsas. E onde eu ia, como a minha irmã sempre foi mais quietinha, e eu sempre chegando, eu falo alto, eu falo com as mãos, e as pessoas, ô Valente, ô Valente, ô Valente, eu, opa, que legal, Cláudia Valente. Muito bem, fui no cartório e mudei o meu nome. Hoje o meu nome é Cláudia Valente Parrilo Martins, né? Então, o meu nome, né, no registro hoje é Cláudia Valente. E essa valentia vem dessa superação, num momento, talvez o momento mais dolorido que eu tive na minha vida, e que eu pude entender que meu pai era uma pessoa tão especial que merecia passar de fase, evoluir. Nós estamos aqui para evoluir e ele já tinha acabado o período dele nessa existência, nessa dimensão. Tá. Quando você fala, Não. quando você fala assim de evolução, o ser humano, no meu entendimento, o ser humano, a essência dele é evoluir, fazer o bem e ser feliz. No seu entendimento, o que você... Eu entendo que nós fomos colocados aqui nessa dimensão, na Terra, para evoluir. Nós não somos seres humanos, terráqueos, que moramos em volta de um globo terrestre e temos um universo rodopiando em volta. Nós fazemos parte desse universo. A sua energia, a minha energia. Cláudia, de onde você está tirando isso? É de alguma crença religiosa? Não. Física clássica. Energia, uma vez criada na natureza, ela não tem fim, ela se transforma. Então a energia do meu pai, vou usar bastante ele porque é uma energia, é um exemplo claro para mim que as pessoas vão entender. A energia do meu pai não morreu, ela se transformou. O corpo dele se transformou. A alma, o espírito, a energia vital dele se transformou. Então nós estamos aqui compondo o universo. O universo existe porque você existe, porque eu existo, porque todos existimos. Na superfície da Terra e fora dela também. Quando estamos aqui para evoluir, eu entendo por evolução fazer tudo, absolutamente tudo, o que precisa. Quando a gente vai para uma escola, a gente não tem algumas matérias para cumprir, para poder passar de ano? Aqui é a mesma coisa. Faz parte o sofrimento, faz parte os perrengues, faz parte as alegrias, as conquistas, as vitórias. Peraí, Cláudia, mas você está dizendo que, por exemplo, se eu estou passando um perrengue na vida, faz parte? Faz. O que não faz parte, Frank? O que não é próspero? Você viver dentro de um perrengue na vida. Viver dentro de um problema na vida. Isso não é prosperidade. A pessoa passar, sim, mas ele tem que se reinventar. Sim, você nunca passou por problemas na vida? Todo mundo, como diz assim, todos nós somos um ser de luz. Tem uns que tomaram decisões erradas e eles não eram para continuar, mas eles continuam. Por exemplo, essas pessoas da rua, eles tomaram decisões erradas, isso? Sim. Só que eles não... Se você for olhar bem, o brasileiro, sobretudo o brasileiro,
não vou nem falar em nível mundial, começou lá quando vieram os portugueses para cá, nessa cultura paternalista de eu venho aqui e alguém vai fazer por mim. Eu venho aqui, eu tiro tudo que eu posso de você e vou embora. Muita gente reclama de pessoas, poxa, eu dei tanta oportunidade para fulano e a pessoa foi ingrata, não soube aproveitar. Ou não estava preparada também, né? Tem Essa dinâmica, Frank, tem. Essa dinâmica está no nosso DNA. De paternalismo, de se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Tá aqui, eu já ouvi muito isso. Tá aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá certo? Lógico que tá. Porque assim, nós vivemos numa coletividade. Se você tá bem, eu também tô bem. E se você tá mal, eu também tô mal. Eu sofro quando eu vejo pessoas na rua? Claro que eu sofro. O que eu faço? Por exemplo, atitudes como essa. Né? Muito bem, uma das minhas práticas profissionais é as barras de Axis. Barras de Axis, rapidamente explicando, são 32 pontos existentes na cabeça que acumulam informações dessa vida, de outras vidas, para quem acredita, da sua ancestralidade. A partir do momento que eu toco e dou os comandos corretos, amplia a energia e eu consigo, além de olhar a vida de outra forma, de verificar as infinitas e múltiplas possibilidades existentes para mim, eu também consigo ter espaço para adquirir novos conceitos, novas experiências, uma nova vida. Ah, Cláudia, você está dizendo que as barras de Axis proporcionam uma nova vida? Sim. Já conta a minha história. Vou terminar isso aqui primeiro. Tem uma máxima no sistema Axis que fala: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando a gente fala tudo, Frank, tudo é tudo. Tudo é um pneu que fura, é uma doença, é um aumento de salário, um emprego, o nascimento de um filho, de um neto, um casamento, tudo é tudo. E tudo venha com facilidade, alegria e glória. Peraí, Cláudia, mas um câncer vai vir com facilidade, alegria e glória? Vai! O que é com facilidade? Do mesmo jeito que vem, vai. Que venha com alguma experiência nova, com alguma revisão de vida. Em 2012 eu tive uma grave doença. Vou só pincelar umas coisas, porque não dá para falar tudo, que eu fico aqui até amanhã. Eu tive uma grave doença, quase me custou a vida, eu tinha 40 anos, foi exatamente no ano que eu fiz 40 anos, e hoje eu agradeço muito o universo pela oportunidade de ter, não é renascido, renascer é você estar morto e renasce, né? É nascido uma nova pessoa naquela ocasião. Eu agradeço essa oportunidade. Você fez mudanças na sua vida a partir dali? Muito, muito. Hoje a vida tem outro gosto, outro sabor, outra cor. Depois que você reconheceu, você tem uma nova vida, você tem a oportunidade de se reinventar. Eu nem uso reinventar. Reinventar você pegar... Assim, agradecer pela oportunidade de... Eu acho que quando a gente reinventa, você pegar algo que já existe e dar uma modificada. Você não. Eu posso dizer que eu comecei do zero. Eu era advogada, eu era operadora do direito, eu era casada. Eu assumia muitas coisas e eu comecei a perceber que eu não preciso assumir muitas coisas. Que basta eu me assumir. Basta eu me preocupar com a minha evolução. A hora que eu consegui entender isso, eu falei, oxa, se deu certo comigo, vou fazer isso com os outros também. Vem você também que eu te ensino a evoluir. Vem você também, vem você também. E você me conhece em vários ambientes, né? Eu procuro ser
aquela pessoa expansiva que sempre tem um troço para falar do nada, uma brincadeira que te eleva. Fio, só dando uma pausa, foi isso que me conquistou desde quando eu conheci a Cláudia. Essa energia, essa pessoa expansiva, essa elegância, né? Obrigada. Que depois ela vai contar a história dela, quem é Cláudia Valente, o que ela faz hoje e tal, mas foi o que me conquistou, gente, foi uma pessoa extremamente elegante, extremamente positiva. Ela sente essa energia, arrepia, porque você sente, né, quando o ambiente é próspero, né? Sim, sim. E da onde vem toda essa energia, esse entendimento, essa espiritualidade? Justamente dessa virada de chave, desse divisor de águas. Antes disso, você era Eu uma era uma pessoa, pessoa que era eu uma ia na pessoa. missa, todo domingo cantava, fui musicista, Ai, que tinha uma show. família, participava do Rotary, dos movimentos da OAB, dos movimentos da igreja, família. E tinha algo dentro de mim que faltava. O quê? Vida. Mas você não era feliz? Era. Mas eu vivia para os outros. Eu tô com 51 Não, anos. é forte. Está com 51 anos. Ela falou que vivia para os outros. E nós temos que se conhecer e ver para nós, esbanjar e ser exemplo, né? Sim. Você pega uma foto minha com 40 anos, parece que eu tenho 10 anos a mais do que eu tenho hoje. Ah, por quê? Você era mais gorda, mais magra? Muito pelo contrário. Hoje eu tô até mais gordinha que naquela época. Mas eu não pulsava a minha vida. É intrínseco, né? Sabe qual é o segredo, Frank? Vou revelar aqui para todo mundo. Revela, tá lá. Antes de eu ser mãe, profissional, esposa, eu sou um ser humano. Eu tenho que cuidar disso. Depois, eu sou mulher. Eu tenho que cuidar disso. Depois, eu posso ser mãe, esposa. Antes, quando eu nasci um ser humano do sexo feminino. Essa é a primeira coisa que nós temos que cuidar. Sabe qual era a minha prioridade? Minha família, meu marido, que na época eu era casada, faz 11 anos que eu estou indo para 11 anos de divorciada, e depois os meus filhos. E você? Eu ficava com o que sobrava. Eu lembro que tinha festinha de aniversário, por exemplo, fazíamos aniversário. Eu, o meu então marido e a minha filha mais velha, Helena. Nós fazíamos todos em maio. Ele 7 de maio, ela 9 de maio e eu 11 de maio. Eu comprava roupa nova para eles, depois, posteriormente para o Giuseppe, que veio 8 anos depois. E a minha mãe trazia uma roupa para mim. Porque eu não me preocupava. E tem até uma regra que diz assim: antes de cuidar de alguém, cuide de você primeiro, né? Como que eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim primeiro? Na Bíblia está escrito várias coisas bastante interessantes. Eu tive o cuidado de ler a Bíblia quando eu fazia faculdade de Direito, como um livro técnico. Não entendam os cristãos que eu estou menosprezando, mas a Bíblia, em algumas cadeiras acadêmicas, é tido como uma referência histórica, formal, né? E no direito acontece isso. E tem lá uma das coisas escrito assim, que Jesus falou: amai-vos uns aos outros, Como a ti mesmo. amai o próximo como a ti mesmo. Então é condição para eu amar o próximo, eu me amar. Eu me respeitar. Amar, o auto-amor não passa só por você se olhar no espelho e se achar bonita. Tem dia que eu tô virada no saci. Os cabelos eu posto, às vezes eu tô com raiz branca no cabelo, que afinal de contas eu tenho 51 anos,
eu posto, a velhinha que habita em mim saúda a velhinha que habita em vocês. Porque não é todo dia que a gente está arrumada, bonita. Não é todo dia que o cabelo está tingidinho. E não são esses dias que você fala, ai, minha autoestima está lá embaixo. O que é estima? É você achar o outro bonito? E aquele tiozinho que cata a lata, que é um fofo, que dá bom dia pra você todo dia, você não tem uma estima por ele? Tadinho, até Totalmente. fedidinho ele é. Mas você tem estima por aquela pessoa que é um iluminado. Então você, se olhar no espelho e se achar bonita, ótimo, maravilha. Mas e se você virar o olho para dentro, fechar o olho, sentir com o seu coração você mesmo, você se acha bonito? E aí? Pergunta aí, façam esse exercício hoje na hora de dormir, na hora que silenciou, deitou a cabeça no travesseiro, fechou o olho, pergunta para você mesmo, eu me acho bonito por dentro? Eu me acho interessante? Eu gosto do meu conteúdo? E se a pessoa falar, não, eu não tenho, o que ela tem que fazer? Procurar ajuda. Se você está morrendo afogado, como é que você consegue? Ô, Cláudia, é muito importante isso que você está falando, porque assim, hoje eu atendi uma cliente, ela mudou totalmente o estilo de vida dela. Ela só cuidava dos outros. Ela não se olhava para ela. Ela não tinha dinheiro para se cuidar. Era só para ajudar um, ajudar outro, ajudar. Hoje não, ela tomou essa decisão. Hoje ela faz academia, hoje ela cuida da saúde física, ela cuida da sua saúde mental, ela cuida da sua autoestima. Enfim, ela fez essa mudança na vida que todos precisavam fazer. Quando uma pessoa toma uma decisão dessa, no seu entendimento, ela vinha vivendo essa vida e ela fez essa mudança, ela vai mudar totalmente o estilo de vida dela. Sim, né? Ela sim. vai passar a viver com mais leveza, né? Hoje eu senti nessa cliente a leveza dela. Porque às vezes você fala assim, já entrando no tópico prosperidade, eu não faço a unha porque eu não tenho dinheiro. Não, você não faz a sua unha porque você tem preguiça, porque você comprar um alicatinho, um esmaltinho, uma lixa e um negocinho de empurrar, você faz na sua própria casa, como eu muitas vezes fiz. Então andar com a unha feia é relaxo, não é falta de dinheiro. Tem tinta hoje que você compra a R$10. Você é desse ramo, então andar com o cabelo metade de uma cor, metade do outro, é relaxo. Não é prosperidade. Não é prosperidade. Ah, mas com R$10 eu compro meio quilo de frango. Com 20 também você compra meio quilo de frango e a tinta de cabelo. Falta a pessoa entender isso, né? Entender que ela precisa se cuidar, ela precisa se gostar, ela precisa entender que precisa curtir tudo que faz bem para a sua autoestima, para o seu bem-estar, né? E muitas vezes as pessoas não têm essa preocupação, tem esse desleixo, né? Vamos chamar de desleixo, mas na verdade está só regredindo, né? Outro dia eu vi uma entrevista de uma outra pessoa, um terapeuta, que falou assim, você gasta R$50 no final de semana para ir num churrasco meia boca, com uma carne meia boca, com uma cerveja meia boca. Você podia pegar esse mesmo R$50 e investir em você, num curso. Um curso a R$50? Paguei ontem um workshop a 35 com Maurício Rondelli, que é uma das pessoas que disseminam o sistema Axis por aí. Tem muita coisa na cidade de Sorocaba gratuita. Mostras culturais, cursos. A Fundec não preenche todas as vagas de música, quer, né? de como é que fala? Artes cênicas e tudo mais.
Quem que vai atrás disso? Agora vamos lá, ô Cláudia, como a gente ajudar o nosso telespectador, nosso patrocinador, nossos seguidores, quando a pessoa está lá com a autoestima lá embaixo, não, porque são pouquíssimas pessoas entendem o trabalho de um terapeuta. Sim. O terapeuta é assim. Aonde a terapia ajuda a nossa vida? Porque se nós estamos com um problema de saúde, a gente procura um médico. Sim. Se nós estamos com um problema mental, mas a gente só procura um tratamento quando você está num estágio muito... Exatamente. Quando muito forte. Com perdão da palavra, a água está batendo. Exatamente. E a terapia vai fazer você se conhecer, vai fazer você descobrir aonde está te atrapalhando o seu progresso. Não é isso? Sem dúvida. Eu trabalho com vários instrumentos terapêuticos. Primeiro, a psicoterapia. Quando você fala de uma dor, eu chego para o terapeuta e falo: eu sofri abuso por parte do meu irmão mais velho, dos 8 aos 12 anos. Você já falou isso para alguém? Não, nunca falei. Saiu de dentro de você. Talvez aquele engasgo, aquela coisa ruim que perdurou por 20, e 30, atrapalhando o progresso da pessoa. Né? Atrapalhando, exatamente, você falou tudo. Atrapalhando. Primeiro saiu. Só de sair, é como se você está com alguma coisa te fazendo mal. Né? Você está fazendo uma coisa... Ah, mas isso eu posso falar para um amigo, sentado tomando uma cerveja. Mas o seu amigo só vai te ouvir. Ele não tem o manejo terapêutico para você ressignificar esse fato na sua vida. Ou seja, não tem o know-how, né? Tem o preparo, tem o entendimento. Eu tenho, por exemplo, várias pessoas hoje se tratando comigo por lutos oriundos de finais de relacionamento. Uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando terminam um relacionamento é se fechar e racionalizar o sentimento. Quando a gente racionaliza o sentimento, é como represar um curso de água. Uma hora, Hollywood explorou isso à torta e à direita com filmes que rompem barreiras, né? Rompem diques por serem represados. Sentimento é para sentir. Quando você não sente o sentimento, olha, redundância, ele vira ansiedade, ele vira doença, ele vira câncer, ele vira uma pessoa amarga na vida e por aí vai. Então, quando você procura um terapeuta, a primeira coisa é falar. Esse é um mecanismo. Um outro instrumento que eu tenho, que eu utilizo muito, os florais e aromaterapia, que é como se fossem remedinhos. Ah, então eu posso parar de tomar o Rivotril, a sertralina, não sei o quê? Não, não pode. Eu não tenho capacidade profissional para mandar você tomar ou desmandar. Como assim? No caso, seria um psicólogo e no caso, aí seria um psicólogo, né? Por exemplo, eu trato... não trata quimicamente, né? Vamos dizer assim. Psiquiatra. Quem trata né? com os remédios calmantes. Isso. No caso, o psicólogo, ele é só um bate-papo, né? Isso. E o psiquiátrico é quimicamente, né? Isso, exatamente. E no caso do psicanalista, a mesma coisa. Vai conversar. Não. Muito bem. A gente conversa, a gente orienta, a gente fala, olha, procura ver dessa forma. Tem todo o que a gente chama de manejo terapêutico. Muito bem. O fitoterápico, a aromaterapia e os florais. Eu tenho habilitação para lidar com isso. Eu trabalho com os florais de Bach e Saint-Germain. Eles cuidam, sabe um iceberg? A gente vê a ponta que é a ansiedade. O consciente, né? Vamos chamar assim. O floral, ele vai tratar o que está embaixo.
Aromaterapia Que diz que também. o consciente é 10%, né? Os 90% é a mesma Exatamente. coisa. Por exemplo, você tem um quadro de ansiedade, o tratamento que eu realizo vai trabalhar a causa da sua ansiedade. E vai ensinar você a usar essa ansiedade de uma forma positiva. Já chego lá também. Uma outra ferramenta que eu uso, as barras de Axis, que acelera um deusilhão de vezes, como a gente mesmo fala no sistema Axis. E eu conheço o seu cliente, que como ele está feliz. Você vê? Como evoluiu, como ele se libertou de tudo aquilo que estava atrapalhando a vida dele, a prosperidade dele, né, a autoestima. Porque quando você falou no começo, quando a gente fala em prosperidade, já volto a falar nas outras ferramentas. Quando a gente fala em prosperidade, uma vez eu fui em Goiânia, meu irmão morava lá, hoje meu irmão mora em Londres. A gente foi até uma cidade chamada, acho que Trindade, que tem aquele famoso santuário do Pai Eterno. E tem uma via dos romeiros muito comprida. E bem no começo dessa via tem um outdoor, não sei se agora tem, mas tinha, eu gravei muito isso. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Ou seja, às vezes você ter dinheiro em abundância não é sinônimo de prosperidade. Não. Porque às vezes você não tem felicidade, você não tem tranquilidade, você não tem saúde, você não tem amizade, não tem companhia. Exatamente. Não tem saúde física, não tem saúde mental, enfim. Às vezes eu falo assim para alguns pacientes, vamos fazer os processos de prosperidade. Não, mas eu estou empregado. Então, mas e o resto? E sua saúde que não está legal? E tem alguma coisa que nesse resto está travando a prosperidade dele, né? Sim. Que muitas vezes ele só está trabalhando, mas ele não está prosperando, né? Ele só tem um trabalho. Porque o trabalho é um dos itens da prosperidade. É uma das áreas da prosperidade. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, ele não consegue ter uma família porque ele tem uma família de origem complicada. Então ele gravou no subconsciente ou até no inconsciente que família é algo que não traz felicidade. Aí ele não consegue formar dele. Que veio lá da infância ou de alguma... Exatamente. Ou se não, por exemplo, eu não consigo emagrecer, é meu caso. Porque eu lembrei numa regressão que meus pais falavam assim, aliás, duas coisas. Meus pais falavam, come para ficar inteligente. Aí que as gordinhas são felizes. Você já viu falar isso? Ah, muito. Todo mundo é feliz desde que se permita ser feliz. Não precisa ser gordinha, magrinha, enfim. Aí ficou no subconsciente. Mas meu Deus. Tem uma glândula que diz que dá felicidade. Sim, na verdade é um neurotransmissor, né? A serotonina. Quando baixa a serotonina, você te dá aquela depressão, né? Então, assim, grava no subconsciente, meu Deus, se eu parar de comer, eu vou ficar burra. Ou, olha como é sério isso, Frank. E você não consegue tratar isso. Como que você... Consegue. Eu tô penando. Você tem consciência. Sim, mas que tem tratamento. Peraí, mas você é terapeuta e se trata também? Aham. É buraco, é caminho sem volta, é buraco sem fundo. Que top. Você resolve uma coisa, você descobre outra. E assim vai. Outra coisa, a minha mãe, sobretudo, passou muita fome quando era criança. Era tipo de família muito humilde e tal. Numa constelação familiar eu não faço, mas eu já participei, eu descobri que eu estava honrando a pobreza da minha mãe. Então eu tenho que comer, porque afinal de contas eu nunca passei necessidade que ela passou. Como é que eu vou fazer dieta, parar de comer? Olha aqui isso. Também estou tratando isso. Que show. Entendeu? Aí tem, por exemplo, eu não consigo um relacionamento porque quando meu pai morreu, não é meu caso, minha mãe falou, você não vai casar porque você vai ficar cuidando de mim. Olha o que ficou gravado.
Eu estou casado Ai, você acredita que com a minha mãe. Que eu ouvi também isso. Entendeu? Aí a pessoa, se arruma um parceiro, fica martelando lá no subconsciente. Você está desobedecendo sua mãe, ô doido. Doido, volta lá, para. E aí, como é que a gente faz? As barras de Axis para isso, Fran? Resolve tudo. Ô, Cláudia. Ressignifica. Ressignifica, assim. Que, ó, ela, além a sua graduação, você também, ela é também advogada. Como que você migrou? Você... Pelas barras de Axis. Isso, você hoje não advoga? Não. Não, só? Eu me formei em Direito e estava trabalhando com meu ex-marido. Aí eu me divorciei, continuei um tempo com ele. Alguns anos atrás, o Moisés, que trabalhava com isso já, no meu aniversário falou assim, vem aqui que eu vou te dar um presente. Eu falei, o que é? Ele falou, é uma técnica terapêutica que você vai gostar. E eu sou muito assim, se é dado, é dado, né? Vamos lá. E eu falei, o que é isso aí? Ele falou, não, deita aí. E eu deitei. E foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida. Sabe? De acordar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? E aí foi. Isso faz 5 anos. Eu já falei para o Moisés, eu quero fazer mais disso. Fiz. Eu quero fazer curso disso aí. Ele vem fazer. É uma pessoa que eu sou muito grata. Isso foi em maio. Em agosto eu estava começando a trabalhar com isso. Muito bem. Tirando isso, eu estava fazendo psicanálise e comecei a atender na clínica. Você tem que fazer estágio. E a primeira vez que eu atendi na clínica, eu falei, meu Deus, é isso. Eu entrei no carro, depois do meu primeiro atendimento, eu comecei a chorar. E falei, é isso, gente, eu nasci para isso. E eu lembro que eu fui até a casa da minha mãe. E minha mãe me falou uma das coisas mais bonitas que ela já me falou na vida. Que eu falo isso para ela até hoje. Filha, o teu corpo encontrou o que seu espírito sempre soube. Olha que forte, fala lá para nós. O seu corpo, minha mãe falou para mim, o seu corpo encontrou o que seu espírito sempre soube. Eu era feliz na advocacia? Sim, era. Mas a realização que eu tenho hoje de chegar, você chega com uma dor, não importa qual é a sua dor, qual é a intensidade, seja por luto, seja por dor física, dor emocional, enfim. Cláudia, só dando uma pausa aí, pegando o seu gancho. Quando o nosso propósito é preciso estar incluir, ajudar pessoas. Foi por esses motivos que você deixou a advocacia e veio para a terapia? Sim. Para ajudar pessoas? Sim. Para fazer o bem? O direito é uma carreira muito bonita, sou muito grata por tudo. Mas essa mudança foi para querer ajudar pessoas também. Porque no direito você não consegue ajudar. O direito, por incrível que pareça, não é justo, né? Porque, por exemplo, eu bato no seu carro, né? Você vai defender o seu cliente. Eu vou ter que te pagar, né? Mas daí eu não tenho dinheiro. Aí eu tenho que... Sabe? Então, eu não me conformava com isso. E na terapia, quando você chega com uma dor e eu tenho um propósito, na primeira sessão, eu falei, hoje você vai sair daqui melhor do que você entrou. Eu não vou resolver todos os seus problemas hoje. Mas eu tenho esse propósito. Enquanto você não se sentir melhor hoje, eu tenho esse propósito com todos os meus pacientes. Você não sai daqui hoje. Então, essa mudança, porque é um empreendedorismo, você é uma empreendedora, né? Sim. Ela mudou a sua forma de trabalhar, o seu estilo de trabalho, tudo explique aí para nós. Pelo gosto de... Primeiro, né? Conforme eu te falei, eu fiquei doente. E fazer terapia pessoal com psicólogo, ter acesso a outras terapias florais, reiki, que é uma outra especialidade minha, eu sou mestre reiki.
me ajudou a vencer essa doença. A gente pode marcar um dia para eu falar só sobre doença autoimune. Não, sim, Que com vale a certeza. pena. Vamos falar assim, vamos marcar um outro dia para fazer um trabalho mais específico, Isso. explicar mais especificamente todo esse trabalho que ela faz, porque é muito importante. Esse é o objetivo do nosso trabalho, gente, porque isso faz parte do empreendedorismo. Nós precisamos se conhecer, nós precisamos se curar. Sim, E sim. quem são as pessoas que precisam procurar e não procuram? Todo mundo, Todo Frank, mundo. todo Muitas mundo. vezes não é só quem está separado, não aceita separação, não é só quem tem algum problema psicológico e tal. É qualquer pessoa comum, né? Se, Porque por lá ele vai exemplo, se eu não descobrir, né? consigo arrumar emprego, vai procurar terapia. O que está te bloqueando aqui e aqui no coração que não permite esse fluxo de trabalho? Eu não consigo... E muitas vezes você está procurando um emprego, você não tem dinheiro. Tem sim. Dá um jeito, porque faz parte de você conseguir o seu novo emprego, você investir. Porque é um investimento muito importante, né? A pessoa se conhecer. Por que eu estou tentando e não consigo? As pessoas, por exemplo, eu até lancei uma vez, perto do Dia dos Namorados, um programinha de curando o dedo podre. Já viu isso, né? Não me dou bem com ninguém, eu tenho o dedo podre. Só. Que padrão você tem instalado na sua energia, na sua vida, que faz com que você procure parceiros problemáticos? Vamos curar isso. Quer dizer... Você vê, não tem uma doença. Não tem uma doença. Eu sou atraído por aquilo que eu atraio, né? Sim. Cláudia, eu estou com um problema sério. Eu tenho muitos clientes, mas o que eu levo de calote, qual é o padrão energético vibratório Eu preciso saber disso. que se instalou, entendeu? Então, quer dizer, se eu tomo calotes dos meus clientes... A responsabilidade energética é sua. É minha. Olha, durma com um barulho desse. Chupa que é chupa, né? Porque, então, se eu estou tendo calote, se eu não sei ver, se eu não sei, como se diz, se eu não tenho um método para fazer minhas vendas, se eu não estou entendendo de vendas, é mais embaixo. É muito mais embaixo. Então, por exemplo, o problema não é de quem está devendo. Eu já pensei sobre isso, sabia? Por exemplo, se de repente, vou chutar, tá? Não sei sua história. Mas de repente, se você cresceu com os pais, por exemplo, falando, porque a gente dá tudo e você não aproveita, porque você tem tudo do bom e do melhor e não aproveita, porque eu parei eu deixei de trabalhar para cuidar de você, você começa a se sentir em débito, você tem essa energia de débito instalada dentro de você. E aí você adquire dívidas para justificar esse sentimento intrínseco. Então, por exemplo, eu sou distribuidor de produtos cosméticos. Tá. Então, se a pessoa comprou de mim e não me paga, o problema não é da pessoa, é meu. É a energia que você está gerando naquele comércio. Parece injusto, né? Mas não é. Porque, inclusive, Frank, quando então, você está assume... perdoado, tá? Você está perdoado. Claro. Quando você assume a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida, você pode resolver. Se essa pessoa está devendo para você, você gerou uma energia, não é que você é culpado, você gerou uma energia e essa pessoa foi só um colaborador. E isso não exime a responsabilidade dela, é outro papo, né? É outro papo. Também não está certo. Exatamente. Quando a gente trabalha a prosperidade, a gente vai lá e corta, viu? Você tem instalado aí uma energia de débitos. Então vamos cortar. Vamos fazer os processos
Por exemplo, ai Cláudia, você já falou a terceira vez que você fala de processo. Que processo é esse? Universo, que energia, espaço, consciência, escolha eu preciso acessar para que eu atraia clientes, negócios, vendas, pacientes, no meu caso, que sejam contribuição na minha vida. Sejam contribuição. E tudo que estiver atrapalhando, vamos destruir, descriar, rescindir e revogar. E aí tem o processinho que a gente fala. Eu curo tudo isso na terapia. Sim. Sobretudo com barras de axis. Você já ouviu falar, quando em honrar padrões, você é de uma linhagem de pessoas que ficavam devendo na praça, que não honravam com os pagamentos, aí chega em você, que tem essa consciência e tal, e você não consegue, tem que cortar energeticamente isso. Tem que ressignificar. Parece papo de Porque, louco. na verdade, eu sou responsável por isso, né? Eu estou atraindo isso, né? Sim. Para honrar o seu padrão. Você já ouviu uma mulher que é casada com uma pessoa alcoólatra que apanha e cujo pai tinha o mesmo padrão, o vô tinha o mesmo padrão? Ele está honrando o padrão da E sua acha família. que é comum, normal. E você ressignificar tudo isso, Frank, não é fácil. Porque é como se eu falasse assim, olha, seja grata à sua família de origem, mas faça a opção por não seguir esse padrão. Tá, vamos lá. E tem assim, um período para mim. Como que é a forma de. Como que eu devo cuidar disso? Como que você. Assim, eu preciso fazer um tratamento com você. Tem um tratamento curto, um longo? Depende muito. Tem uma consulta Tem. para você entender Isso, primeiro. Isso, mas já na primeira consulta, você já já corre barras. E já sai com receitinha já sai com de receitinha, floral, de óleo essencial e tudo mais. Tá. Muito bem. Identificamos os possíveis problemas que você tem. A gente faz uma anamnese, que a gente chama, né? Bem genérica. Você tem ansiedade, você tem... Até para você entender tudo. Eu tenho insônia, eu tenho Faz um ansiedade, check da pessoa. né? Eu tenho dificuldade de falar em público, e eu tenho dor nas costas, e dor no joelho, e eu tenho muita dor de cabeça, tal, e eu fui ouvindo, entendendo tudo isso. Tá, muito bem. Vamos ver quais são as causas de tudo isso. Tem gente, e não é uma minoria, é bastante gente, que gosta desses pesos, que tem resistência em tirar esses pesos. Tá lá sofrendo, tá lá penando. Aí a gente fala assim, se liberta disso. E a pessoa gruda. Não, mas não pode. Não, mas eu tenho que. Tira a mão do controle. Deixa as barras agirem. Deixa as coisas acontecerem. Eu tenho paciente que em 3 meses resolve a coisa, eu tenho pacientes que está 3 anos. Vai do quanto você resiste. E o quanto você também se dedica, sim, né? Você está sim. querendo... Por exemplo, eu falo para você, compra esses florais. No dia seguinte você já vai lá, compra, já começa a tomar. Tem que seguir. Aí eu falo na outra consulta, comprou os florais? Comprei já no dia seguinte. Já tá assim, nossa, eu tô dormindo melhor, tal. Muito bem. Comprou os florais? Não, vou esperar receber. Aí quando recebe, tem aniversário da prima, tem as contas, papapá. Outras prioridades, nunca e você? a pessoa. E você? Floral custa R$45. E você? Um floral? Só esse aqui, ó. Os outros pode comprar depois. Eu vou ver essa semana. Chega na terceira consulta. E aí, você comprou os florais? Puxa vida, não consegui. Eu paro de cobrar. Tá.
Entendi. Cláudia, você é terapeuta integrativa, né, taróloga e psicanalista. Como que você faz essas três coisas assim? Como você junta? Uma ajuda a outra, é isso? Sim. Por exemplo, o tarô. O tarô eu uso como uma ferramenta terapêutica. Você chega e fala assim, eu falo, e aí, Frank, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Nada. Quer enganar quem? Eu preciso arrumar um jeito de você entender que não tá tudo bem. E não é porque eu achei que não tá tudo bem, porque você está me dizendo, porque você ainda tá tendo dor de cabeça, você ainda tá tendo insônia. Como que tá tudo bem? Vamos fazer uma tiragenzinha de tarô? Vamos. Então tá. O tarô o que que é? Ele capta a sua energia. Eu não sou vidente, não sou nenhuma médium clarividente. Aliás, eu costumo dizer que eu sou escuro e vidente. Escuro e vidente. E aí começa a sair as cartas que você vira. Fala, Frank. Aí começa a sair, por exemplo, carta da lua. 2 de espadas. Eu falo, meu Deus do céu, Frank, você quer enganar quem? O seu racional está dizendo que você está bem, mas aqui está falando que você não está. Enquanto você não se enxergar, não enxergar sua dor, não enxergar que você não é um Superman, que você tem direito de sofrimento. É forte, viu? Quantas pessoas vivem isso, né? Sabe quando que eu mudei? Eu tenho 5 anos de terapia, que eu sou terapeuta. E não faz 5 anos que minha vida mudou, disparou desse tanto, não. Já passei muito perrengue enquanto terapeuta. A minha vida mudou quando, primeiro, eu entendi que eu não tenho que ser forte o tempo todo. Segundo, que eu preciso de cuidado. Eu preciso de ir no meu psicanalista, de ir na consulta de barras de axis, ir numa consulta numa sessão de reiki. Engraçado. Fazer periódico, né? Todo mundo faz. Fazer um check-up, ir lá no médico e tal. E na terapia ninguém faz, né? As pessoas, na verdade, Frank, têm medo de se confrontar. De se conhecer, né? Eu conhecer você, eu tiro de letra. E aí, quando eu tenho que me conhecer? Isso. Pois É é, outro papo. olha. Não está conseguindo. Quais são as oportunidades de procurar uma terapia quando você não está se relacionando bem, quando você não está encontrando o seu novo emprego? Qual que são mais as coisas? Vamos... Coisas que não estão ligadas a doenças, né? A doença física, isso, né? Que fala. por exemplo, quando a pessoa não consegue... às vezes consegue procurar um emprego, mas não consegue se manter no emprego. Porque conseguir um emprego é fácil. Sim. Se manter é que é o difícil, né? Uma pessoa que... você chega lá, você vê que está 20 anos sem falar com a mãe, 10 anos sem falar com os irmãos, já está sem falar com o filho. Estou falando coisas... E isso existe, né? Sim, existe. Existe. Você pensa que é um absurdo, mas não é, não. Pessoas jovens, homens jovens que têm problema de ereção, e eu estou falando jovens assim, Frank, de 30 a 40 anos, que não tem problemas físicos nenhum. É só cabeça. Mulheres que não se permitem se soltar numa relação sexual. E vai vivendo a vida, né? E vai vivendo a E vida. vai. Cláudia, você já teve casos assim? Já. Mulher de 52 anos, 1 ano a mais que eu, que não sabia o que era um orgasmo. Você acha? Quer dizer, falar Não se disso de uma conhecia, mulher né? que tem 90 anos, do século passado, né, em que as mulheres tinham um outro conhecimento, agora falar nos dias de hoje, uma mulher quase que da minha idade, não ter um orgasmo. E não procurar ajuda. Pessoas que, por exemplo, hoje nós temos uma crise na sociedade, né? A mulher
que para ser forte, ela migrou para o polo masculino. Ela se masculinizou. São as mulheres guerreiras, as xenas, né? Que ao invés de ter o falo, tem uma espada na mão. Grita e briga com todo mundo. E aí ela quer um parceiro. Não consegue arrumar. Por quê? Todo homem que olha para ela enxerga um outro homem. Isso não tem nada a ver com orientação sexual, tá? Não, é só uma coisa da... E eu tô falando porque já aconteceu comigo. Ela quis ser forte. Sim. Forte, forte, forte. Eu Sim. escutei de um homem que eu fui... Ela se masculinizou sem ser... Sim, sim. Eu escutei de um homem. Ele falou assim, sabia que dá medo ficar perto de você? Eu falei, por quê? Você é muito forte, você é muito independente. E eu achava, eu senti orgulho disso. E a gente, não, como eu falei, né? Uma das coisas que me ajudou, eu não preciso ser forte o tempo todo. Tem dia que eu tô de TPM, eu posso chorar, comer uma caixa de bombom e tá tudo bem. Isso é todo mundo, né? Todo ser humano, né? E Frank, vamos voltar lá no início da nossa conversa. O que tudo isso tem a ver com prosperidade? Como que se eu não tô bem? Tudo a ver, né? Como que se eu não sou uma mulher realizada? Como se eu não sou uma mulher realizada enquanto mulher feminina? E você me conhece muito bem, eu estou longe de ser uma Hello Kitty, eu falo alto, eu mexo os braços. Às vezes tem umas homossexuais que vêm até mim achando que eu sou também, não sou. Essa coisa sua de força tal, chega a atrair mulheres? Sim, 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 sim. Já tive algumas... Por causa dessa força, dessa fortaleza. Isso, e normalmente mulheres mais... que são homossexuais, mas mais frágeis, mais... As femininas. Isso, Né? porque eu, embora seja uma mulher mais assim, barulhenta, né, forte, eu sou mais feminina, eu uso vestido, tenho cabelo bem cuidado, eu não tenho trejeitos masculinos. Né? Eu não tenho trejeitos masculinos. Mas eu acho que é na sua forma de isso. Mas já fui muito assim, por exemplo, de repente você chega e fala assim, deixa que eu sirvo. Eu, não! Deixa que eu... Não preciso não. Deixa que eu me sirvo. Não precisa. Isso é uma gentileza que você pode... Você como homem aqui pode me proporcionar. Qual o problema? Mas aquela coisa sua de independência, né? Aquela força, Isso não é próspero. A mulher que migra para o polo masculino para vencer na vida não é prosperidade. Ela se fere. Ela tem que migrar mais feminina, né? Exatamente. Não tem problema você. Vou fazer 11 anos que estou divorciada. Eu tenho um relacionamento há 2 anos, mas meus filhos falam que é um relacionamento EAD, que ele mora em outra cidade. Esse é o melhor, né? Nossa, vai durar para sempre. E eu não preciso ser homem, não preciso me portar no polo masculino. Por causa... Para sustentar minha família, por exemplo, eu que levo meu carro no mecânico, mas eu não preciso... Se masculinizar. Exatamente. Que show. E são pequenos detalhes que vão contribuindo para a sua prosperidade, Frank. E o segredo de tudo isso é você se autoconhecer, né? Sim. E você se autoconhecer, que eu digo assim, com a ajuda de um profissional, né? Sem dúvida. Porque quando eu me reconheço que eu preciso desse apoio, desse entendimento, porque eu vejo que poucas as pessoas não valorizam a terapia. E vou te falar, hoje uma sessão de barras de axis comigo custa R$200. Mas vira e mexe, eu faço promoção, por exemplo, que o Axis Internacional autoriza, a R$50. Você consegue até fazer... Sim. Eu já vi você divulgando o trabalho que você faz em grupo, né? As barras não, mas assim... Tem algum trabalho seu em grupo? Eu faço até terapias em grupo, conversas tal, né? Mas as barras tem que ser individual. O que eu também faço às vezes são rodas de reiki.
que é uma outra técnica terapêutica. Quem mais procura você, mulheres ou homens? Hoje está bem equilibrado. Bem equilibrado. Isso é bem muito equilibrado. importante. Olha, né? eu atendo homens, mulheres, adolescentes Olha, adolescente. e idosos, né? Hoje, a maioria dos meus pacientes, eu não tenho, graças a Deus, não tenho nenhum paciente empacado, sabe? Que você vai, lida e não sai do E lugar. não consegue dar... Todos os pacientes... Porque é crônico, né? Exatamente. Eu falo, é no tempo dele, ok, né? Não vamos dar tratamento de choque, mas graças a Deus não tenho nenhum que esteja empacado. Todos estão indo, todos vêm na outra sessão e falam, olha, essa semana eu consegui tal coisa, essa semana eu consegui tal coisa. Eles vão dando feedback para você Exatamente. da evolução. E dentro desse panorama que eu te passei, de homens, mulheres, idosos e adolescentes. Criança eu não estou com nenhuma. Eu estava com duas, mas já dei alta. E quando é criança é uma coisa muito forte, né? É. A criança já começar, já se conhecer. Maravilhoso. A evolução já começa ali, né? É maravilhoso. O duro que normalmente a criança que me procura para terapia, quem precisa mesmo são os pais. Porque a regra é, precisa cuidar dos pais para ele cuidar da criança, Exatamente. né? Não é assim que funciona? Tanto que eu chamo os pais e falo, ó, palavras proibidas, estou decepcionado com você, você não consegue fazer, estimule o seu filho. Ô Cláudio, você falando nisso, tem um livro que fala assim, pai rico e pai pobre, né? Sim. Tem tudo a ver, não tem? Sim. Que a terapia poderia ajudar nisso, sem né? dúvida. Se você não lê, você não tem esse entendimento, se você faz uma consulta, você que é pai, muitas vezes nós falamos agora que é de uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que já é um adulto, que está aí com seus problemas aí, que não consegue se encontrar, mas qualquer pai poderia fazer uma consulta para saber como educar seu filho. Quer ver uma coisa muito legal que eu faço? Chama terapia sistêmica familiar. Ah, que show. Vai a família inteira. Que é o correto, né? Isso é show de bola. Senta todo mundo. E eu falo, aí eu analiso. Aí é o seguinte, por exemplo, eu tive, se o casal estiver me assistindo, não vou falar o nome, mas eles sabem que são eles. Eles estavam dormindo na casa sem a porta no quarto. Ou seja, existia o pai e a mãe, mas o marido e mulher não existia. E papéis trocados. A mãe não fazia o papel da mãe, o pai não fazia o papel do pai, a caçula que dava a ordem na casa por causa da manha dela. Então, por exemplo, se todo mundo queria pizza e de repente a caçula resolvesse chorar até morrer porque queria esfirra, vamos pedir esfirra porque a princesinha precisa de comer esfirra. Então, eu organizei tudo. E sabe quanto tempo se organiza isso? 3 meses só. Se é só do casal, em 1 mês. Lembra aqueles programas que passava na televisão, chamava The Nanny? Que a mulher ia lá e falava, a partir de hoje ele vai dormir no quarto, não sei o que. Organizava sistemicamente a casa. É isso que eu faço. Com uma família toda. E o resultado é muito rápido. É muito rápido porque é uma equipe, né? Todo mundo se ajudando. Sim. E quando saem dali, um fica ajudando o outro, né? Então, é uma mãe que fala, porque o trabalho pesa, eu estou fazendo tudo sozinha. Mas quando que você pediu ajuda? Não. Falei, vamos fazer um organograma? E eu ajudo a fazer. O que você sabe fazer? Você que é caçula. Eu sei lavar a louça. Então, a partir de hoje, a louça do almoço é tua e a da janta é sua. Tudo bem? Quem que vai limpar o banheiro? O banheiro tem que limpar. Quem que vai cuidar do cachorro? Todo mundo divide essa Porque a família é uma comunidade. E como que vai prosperar com uma mãe que trabalha fora, faz serviço de casa, morre na casa, faz tudo, vira e mexe, tá
nervosa, com os cabelos tudo desgrenhado. Ninguém não tem faz tempo, nada, ninguém ajuda, ninguém participa. Não tem tempo de ver e um depende filme, só- ler um livro. Como é que faz? Show. A galerinha, quando... Essa terapia sistêmica, familiar, ela trabalha tudo isso. Tudo isso. Ajuda a dividir. Sim, e barras de axis em cima. Barras de axis, floral. Ô Cláudia. Eu cerco tudo lá. Nossa, o bate-papo tá um show de bola, que maravilha. Quem é a Cláudia? Você atende aqui em Sorocaba, não, a Cláudia atende em Sorocaba, ela vai deixar suas redes sociais, nós já conhecemos aqui as ferramentas que ela usa. Olha, qualquer pessoa, família, deve procurar uma terapia, casal. Diga aí, quem deve procurar você? Olha, tem algo que não está funcionando na sua vida, me procura. Eu estou doente, eu não consigo... Desempregado, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo, por exemplo, reter o dinheiro, eu ganho muito dinheiro, depois não sei, minha vida é um ralo. Eu não consigo me dar bem com a minha família, não consigo me dar bem com as pessoas com as quais eu convivo, ou eu tenho um trauma, eu tenho uma dor que eu nunca expus, ou seja, não tenham vergonha. Aquela história de que terapia é para louco, não, já foi faz tempo. Pare, né? Tenho problema de autoestima, por exemplo, eu estou tratando um caso de uma pessoa que tem muito ciúme do marido. Isso também é uma doença. Isso também é tratável. Exatamente. Né? Vamos lá ver o porquê que tá. E essa pessoa eu já identifiquei, é uma auto-insegurança muito grande. Estamos revertendo isso. Estamos conseguindo resgatar isso aí, a feminilidade, resgatar a pessoa ali daquele... Viu? Olha quantas qualidades você tem. Porque tem explicação para tudo isso. Claro que tem. Tem explicação, jeito. tem cura, tem jeito. O que você não pode é viver com o problema. Se alguma coisa na sua vida está errado, tem solução, né? Tem. E eu sou prova disso, porque eu já curei doença que não tinha cura, já prosperei, já consegui modificar o modus operandi da minha família, estou falando por mim. Mudei de profissão e hoje eu sou bem sucedida. Bom, minhas redes sociais. Deixe suas redes sociais, deixe seus contatos, fique à vontade. Instagram, lá tem um pouquinho do meu trabalho, sempre estou postando coisas, né, Frank? Eu estou no grupo. Isso. Tenho a minha rede social, o Instagram, é claudiavalente.terapias. Me procura lá, vocês vão achar. Eu tenho um grupo de tarô, você está nesse grupo, né? Todo dia eu ponho uma cartinha, uma explicação e casa vem em cima, né? Não, é show de bola. Você acorda, você vê aquela informação que no dia, né, muitas vezes você está precisando de ouvir, de ver aquela mensagem. Sim. E é muito importante. É gratuito, né? Eu sempre estou postando ou um vídeo com uma frequência, ou com um mantra, ou com uma oração, ou com um processo de axis. Sempre estou dando uma incrementada. Essa semana mesmo... Usando as ferramentas. Exatamente. Para melhorar, né? Até coloquei essa semana aquele processo, né? Repita 3 vezes em voz alta. Ficou leve? Não ficou? Ficou a mesma coisa? Né? Para as pessoas se analisarem. O meu WhatsApp 15 99792 0438. 15 99792 0438. Me chama, me pergunta, marca tarô,
Olha, estamos finalizando aqui o nosso bate-papo com essa gigante business que tem como propósito transformar sua vida, independente se sua vida não está bem, alguma coisa não está acontecendo com a sua vida, procura um apoio, porque tem oportunidades aí gigantes para você transformar a sua vida. E esse é o objetivo do nosso canal. Em cada entrevista, uma nova história. Transforme a sua. Muito obrigado, Cláudia. Eu que te agradeço. Sucesso no seu canal. E eu entendo que você é uma luz no universo e que essa luz brilhe e contagie cada vez mais. Vamos brindar As nossas boas qualidades, que não são poucas. muitas.